Olá, irmãos da Igreja Batista Esperança em Tatuapé. Aqui, Pastor Paulo, da Igreja Batista de Tupã. É um prazer para mim participar com vocês dessa conferência de aniversário da igreja. Quero começar agradecendo aqui ao convite do Pastor Ricardo. Pastor Ricardo, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela confiança, obrigado pelo convite. Conheci o Pastor Ricardo por meio do Pastor Fernando, que esteve com vocês aí um tempo, alguns anos atrás, e hoje está aqui com a gente em Tupã, participando aqui da nossa equipe ministerial. E para mim é um prazer, então, mais uma vez, como eu disse, participar com vocês dessa conferência, sobretudo por causa do tema, que também é um tema que me agrada muito, a escatologia, a doutrina das últimas coisas, né? Aí o título, aí o tema dessa conferência, o sinal, ou os sinais do fim dos tempos. Esse é um assunto que chama muito a nossa atenção, é um assunto que as pessoas sempre têm curiosidade de saber, algumas têm medo, né? Algumas têm receio. As minhas filhas, por exemplo, eu sou pai de 3, 2 mocinhas, uma de 9, uma de 7, e um rapazinho agora de 1 mês e meio. E as minhas filhas gostam muito desse tema, é um dos assuntos que a gente mais conversa, escatologia, mas outras pessoas têm medo, têm dificuldades, né? E eu entendo muito bem isso. Bom, o fato é que eu quero, durante os nossos próximos encontros aqui, as próximas noites, tratar com você sobre o tema dos sinais. Quais são os sinais que faltam para a volta de Jesus? Você já se perguntou isso? Será que a Covid-19 é um sinal da vinda de Jesus? Será que essa pandemia, ela realmente de fato é um sinal de que o mundo está acabando? Eu lembro que alguns meses atrás, quando as igrejas começaram a fechar, ali para o mês de março, quando tudo começou a acontecer aqui no Brasil, eu lembro que muitas igrejas começaram com essa dúvida, né? Inclusive vários irmãos aqui da minha igreja começaram a caçar na Bíblia, será que o coronavírus é um sinal da volta de Jesus? E quem procura acha, né? Se você ficar fuçando muito a Bíblia, dependendo da versão que você pegar, tem aqui um versículo escrito vírus, pronto, uma tradução mais moderna, e aí já choveu de pessoas dizendo que a Covid-19 era um sinal da volta de Jesus e assim por diante. Bom, eu quero junto com os irmãos aqui entender um pouquinho melhor esse conceito da volta de Cristo e dos sinais da sua volta. Existe algum sinal visível para nós? Existe algo que nós podemos observar enquanto aguardamos a volta de Cristo Jesus? É isso que eu quero falar com vocês então, é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. E eu quero fazer isso a partir de Mateus capítulo 24. Sempre que eu vou estudar escatologia, eu gosto de começar por Mateus 24. Porque Mateus 24 é o próprio Senhor Jesus explicando o quadro escatológico, os eventos que acontecerão. E assim eu quero trabalhar então com os irmãos. A doutrina da escatologia é uma doutrina muito aberta para o debate, né? Isso é importante também, para que ninguém seja orgulhoso e diga, eu sei todas as coisas. O que eu vou apresentar aqui para vocês faz parte de uma proposta. Uma de pelo menos 3 boas propostas. Quando nós falamos da doutrina das últimas coisas, precisamos lembrar que existem 3 possibilidades de interpretação dos textos futurísticos, né? Uma possibilidade de interpretação escatológica é a chamada interpretação preterista, de passado. É aqueles que entendem, por exemplo, que todas as profecias já se cumpriram, sobretudo no ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi destruída pelo governador Tito, né, de Roma. Então muitos vão entender que as profecias elas já se cumpriram e só o que falta agora é Jesus voltar e a história acabar. O pessoal reformado, né, os nossos irmãos aí reformados, eles têm essa visão, muito essa visão preterista, mas mesmo entre eles, alguns também possuem a visão idealista. O que é a visão escatológica idealista? A visão idealista é aquela que espiritualiza a escatologia. Então ela pega os assuntos escatológicos e ela vai trazer essa ideia de assuntos escatológicos para a área espiritual. Por exemplo, Jesus vai reinar um dia? Não importa se ele vai reinar um dia aqui na Terra. O que importa é que hoje ele já reina no nosso coração. Você já ouviu isso de alguém? Essa é uma interpretação idealista. Eles pegam os textos escatológicos que falam sobre volta de Cristo, reinado de Cristo na Terra, e eles interpretam isto de modo espiritual. Não, Jesus já reina hoje no céu e já reina hoje no nosso coração. É isso que importa, é isso que basta. E existe a visão futurista, que entende que as profecias, assim como os milagres do passado aconteceram de modo literal, as profecias do futuro também vão se dar de modo literal. Eu, já de antemão aqui, declaro para os irmãos que sou futurista. Eu creio que as profecias bíblicas elas vão se cumprir ainda de modo literal, do modo como elas estão escritas. É óbvio que no livro de Apocalipse existem muitas profecias que elas são alusões, ou seja, elas apontam para uma realidade da qual o escritor bíblico não conseguiu explicar completamente. A gente percebe isso quando ele diz, vi uma pessoa como se fosse tal coisa.
Ou seja, ele está dizendo, eu não estou vendo tal coisa, eu não estou vendo um urso, eu estou vendo alguém como se fosse um urso, com características de um tigre. Então, de tudo isso, nós tiramos algumas informações e conseguimos aí chegar a uma boa interpretação das Escrituras. Como dispensacionalistas que somos aí, então, interpretamos o quadro escatológico de modo futurista, tá bom? E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, como eu disse, a escatologia ela é uma doutrina muito aberta ao debate, mas eu já me declaro aqui para os irmãos, não odeio, não repudio quem pensa diferente de mim, mas eu entendo que o modo como eu enxergo escatologia e como a maioria dos dispensacionalistas, né, enxergam escatologia, eu entendo que o modo como nós enxergamos escatologia é um modo plausível, é um modo coeso, é algo completo dentro da interpretação de vários textos. Nós não deixamos textos para trás, nós tentamos interpretar todos os textos, até os mais difíceis, aqueles que muitas vezes nós vemos pastores aí escondendo para não precisar explicar, ou alegorizando, ou espiritualizando. Então, a interpretação futurista, ela vai trabalhar detalhadamente com esses textos. E esse, como eu disse, é o ramo da teologia que eu mais gosto, tá bom? É o ramo da teologia que eu mais tenho paixão aí por pensar no dia em que me encontrarei com o Senhor Jesus e poderei, mais uma vez, agradecê-lo pela sua graça sobre a vida deste grande pecador que vos fala, tá bom? Então, eu, como dispensacionalista, eu de fato entendo que Jesus Cristo voltará e que as profecias elas vão acontecer de modo literal. Mas a grande questão é, existe algum sinal que prevê, que antevê, que nos prepara para a volta de Cristo? Bom, eu quero começar falando com vocês, então, hoje aqui, em Mateus capítulo 24, nós vamos trabalhar hoje o versículo 4 até o versículo 14, tá bom? Nós vamos dividir aqui nas próximas noites todo o capítulo 24 de Mateus. Infelizmente não é suficiente o tempo aqui para a gente tratar todo o escopo escatológico. Eu quero dar um pontapé inicial com vocês, quero responder essa pergunta de sinais da volta de Jesus e quero tratar outros temas importantes da escatologia com os irmãos, mas é óbvio que nós não vamos falar tudo sobre escatologia aqui em 4 noites, ok? Pois bem, o tema da noite hoje é o princípio das dores. Quando nós olhamos para Mateus 24, Jesus ele está aqui no capítulo 24 fazendo uma alusão com a sua volta, mostrando o seu retorno, comparando o seu retorno com uma mulher grávida. É muito legal esse texto porque ele vai fazendo essa ilustração. Ele começa falando sobre o princípio das dores, depois ele fala do auge das dores, aí ele fala da dor do parto, daquele momento mais difícil, e ele termina não com a dor do parto, mas ele termina com a alegria da chegada de um bebê no colo da sua mãe, assim como vai ser muito difícil tudo que este mundo ainda vai passar antes de Jesus Cristo voltar, assim como o mundo vai sofrer cada vez mais até a volta de Jesus, mas isso não terá o fim no sofrimento e na dor. A volta dele, apesar de ser precedida por muito sofrimento, quando ele chegar, a alegria será completa, como aquele momento, então, onde a mulher ela fica por horas sofrendo a dor do parto, mas a alegria do bebê ela é incomparável a todo o sofrimento que ela passou durante as horas anteriores. E essa é a ilustração que Jesus traz em Mateus 24. Por isso, ele começa o texto, e eu também quero começar usando essa explicação que ele mesmo dá, o princípio das dores. Eu quero mostrar para os irmãos aqui um quadro escatológico do modo como eu acabo compreendendo aí esse quadro, eu desenhei dentro do modo como eu compreendo aí a escatologia bíblica, né? Isso então é um quadro escatológico que nós temos aqui um panorama completo dos eventos futuros, dos principais eventos futuros. Existem outros que não estão aí por falta de espaço mesmo, tá bom? Então, quando nós olhamos para esse quadro, os irmãos podem ver aí do seu lado esquerdo, né, da tela, o que está escrito aí, eternidade passada. O momento quando Deus cria todas as coisas, e aí nós nos chegamos hoje, na era da igreja. Estamos aqui hoje na era da igreja. Qual é o próximo evento escatológico dentro da minha compreensão, então? Já estou aqui explicando para os irmãos, e depois vamos estudar juntos vários destes pontos que estão aí na tela. O próximo evento escatológico que as Escrituras nos trazem é o arrebatamento da igreja. Em algum momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que estivermos vivos até aquele momento, seremos juntamente com eles arrebatados entre as nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento não é a volta de Jesus. O arrebatamento é a igreja indo até Jesus. Quando nós falamos do retorno de Jesus, a Bíblia fala da volta dele para a terra. O arrebatamento é a igreja indo até ele no céu, antes da sua volta. Muitos confundem os termos
e os conceitos teológicos e escatológicos e acabam negligenciando textos em prol de misturar conceitos. A volta de Cristo, ela não acontece antes do arrebatamento da igreja. É isso que nós vemos em todo o Novo Testamento. Bom, na sequência, nós vemos então que depois que a igreja for arrebatada, o caminho na terra estará aberto para o surgimento daquele homem da iniquidade, o anticristo. O anticristo trará consigo o juízo de Deus sobre a terra, porque tamanhas maldades que ele praticará também estão associadas com a permissão de Deus e com a santa e justa ira de Deus. Os juízos que nós vemos em Apocalipse, dos selos, das taças e das trombetas. Enquanto isso, no céu, estará acontecendo o tribunal de Cristo, onde cada cristão prestará contas do modo como viveu aqui na terra, para a glória do Senhor. Não um tribunal de condenação, mas um tribunal de acerto de contas. E também, na sequência, após o tribunal de Cristo, entendo eu que haverá as bodas do Cordeiro no céu, quando a noiva se casará com o noivo, Apocalipse 19. E juntos, depois do casamento, noivo e sua noiva, Cristo e sua igreja, voltarão para a terra, para que ele reine sobre a terra durante um período de 1000 anos. Um período de 1000 anos. Que no final deste período, chegaremos então naquilo que nós entendemos como o fim de todas as coisas, que na Bíblia nada mais é do que o começo de toda a realidade. Porque o fim nas Escrituras é o começo do para sempre ao lado de Deus para os cristãos, ou do para sempre do sofrimento afastados de Deus, para aqueles que rejeitaram o Senhor na oportunidade que tiveram enquanto estavam vivos aqui. Então este é o modo como eu compreendo. Grave este quadro aí, decore este quadro, nós vamos trabalhar muito em cima deste quadro, mas é assim que eu compreendo então os eventos futuros escatológicos, ok, irmãos? Bom, tudo isso que os irmãos estão vendo aí na tela, esses eventos aí, muitos outros, eu trabalho estes eventos num canal que eu tenho aí no YouTube, fica aí o convite para os irmãos. Não sou youtuber, mas eu tenho um grupo de discipulado aqui na igreja, onde nós estudamos doutrinas básicas, e nós ficamos aí um ano e meio estudando escatologia, e aí eu vou gravando então essas aulas e disponibilizando aí neste meu canal particular, Pastor Paulo Freitas, aí Paulo Freitas, você pode aí se inscrever, e neste canal então eu tenho vários estudos falando em ordem cronológica dos eventos futuros. Ainda não terminei, ainda estamos estudando, mas os irmãos são convidados aí a acompanhar. Acho que já tem mais de 30 vídeos aí explicando detalhadamente cada um dos eventos escatológicos, ok? Bom, vamos entrar então hoje em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4, tá bom? Mateus 24, versículos 4 a 14. Esse texto aqui, irmãos, o contexto dele é a tribulação, é o período da tribulação, ok? O que nós vemos aqui na tela, dentro do quadro que eu passei para os irmãos. Eu entendo que Mateus 24, assim como Apocalipse, capítulo 6 a 19, Daniel, capítulo 9, todos esses textos estão tratando deste trecho aí, escatológico, do período da tribulação aqui na terra, quando a igreja já tiver sido arrebatada, levado à presença do Senhor, e aqui na terra a tribulação estiver a acontecer então, com essa ausência da igreja de Cristo aqui na terra, tá bom? Então, só para entendermos aqui, eu entendo que este período aqui é um período de tribulação. Ele está em Mateus 24, falando sobre a tribulação, um período jamais visto sobre a terra, é um período que antecede o fim. Lembrando que na Bíblia, quando Jesus fala aqui no versículo 14, né, que então virá o fim, é muito interessante, porque se você ler comigo, olha comigo Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mas é interessante porque o texto não acaba aqui. Porque depois que Jesus fala do fim, ele começa a explicar como vai ser o fim, o que vai acontecer no fim. Então, assim como a criação de Deus, ela se dá e ela acontece de um momento, mas ela perdura para todo sempre, porque Deus criou e a sua criação tem consequências eternas, o fim também terá consequências e eventos que acontecerão e desencadearão eternamente, coisas que vão acontecer e durar por toda a eternidade. Então, o fim na Bíblia não é um ponto final. O fim na Bíblia é o início de uma nova etapa, é o início de uma nova fase. Nós nunca encontraremos um ponto final na história, somos eternos. A Bíblia promete para nós que todo aquele que crê em Cristo é eterno, viverá eternamente. Então, não há um apagar de pessoas, não há um desaparecer de ser humano. Principalmente aquele que crê em Cristo durará para sempre ao lado de Deus. Somos agora eternos e imortais. E aqueles que não creem em Cristo também são eternos, porém sofrerão eternamente afastados de Deus.
Aliás, esse é o conceito de vida eterna na Bíblia, não é? Vida eterna não é apenas viver para sempre, mas é viver para sempre na presença de Deus. Morte eterna não é desaparecer para sempre, mas é viver para sempre afastados de Deus. Se você está entendendo um pouquinho desse conceito de vida eterna agora, leia depois João 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna não é apenas viver para sempre, mas é viver para sempre conhecendo e sendo conhecido por Deus e por Jesus Cristo, o seu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, Mateus capítulo 24 está falando deste período da tribulação. E quando ele entra no versículo 15, ele passa, no meu entender, a falar de um outro período, o período da grande tribulação. Mesmo porque, voltando aqui para o nosso quadro, entendo que este período da tribulação que você vê aí na tela é um período dividido em duas metades de 3 anos e meio, que nós vamos estudar um pouco melhor amanhã, o versículo 15. Mas o período da tribulação é um período que durará aí 7 anos, dividido em duas metades de 3 anos e meio. Amanhã nós vamos entender um pouquinho melhor do porquê são 7 anos, porquê 3 anos e meio. Mas o fato é que Daniel capítulo 9 diz assim para nós, eu quero ler com os irmãos. 70 semanas estão decretadas para o teu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Amanhã nós vamos estudar bem esse texto todo, tá bom? Eu não vou explicá-lo agora, vou explicá-lo amanhã. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo de um governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras acontecerão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Versículo 27, mais uma vez. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. Eu entendo que 1 semana aqui significa 7 anos, o período da tribulação, e nós vamos estudar isso amanhã. No meio da semana, ou seja, no meio deste período de 7 anos, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado, o fim que lhe está determinado. Então, quando nós olhamos para o período da tribulação, nós dividimos estes 7 anos em duas metades. Tribulação e grande tribulação. O nome grande tribulação será dado pelo próprio Senhor Jesus, como veremos talvez no sábado, aqui mesmo em Mateus capítulo 24. Agora, este período aqui é um período que nós chamamos de tribulação, dividido no meio. Num primeiro momento, uma fase mais leve, 3 anos e meio de pouca perseguição, de pouquíssimo sofrimento sobre os cristãos e sobre toda a terra. Por fim, mais 3 anos e meio de grande tribulação, de um sofrimento e de uma desgraça que este planeta nunca viu e que verá somente nessa fase da história, sobre todos aqueles que estiverem vivos, ok? Então, quando nós olhamos para Mateus 24, sobre o que se trata esse texto? Mateus 24 está falando sobre o programa profético de Deus para a nação de Israel, não para os gentios. Quando nós falamos sobre gentios, Paulo vai explicar para a gente, pessoas que não são judeus. Apocalipse vai falar sobre os não-judeus, mas Mateus está respondendo uma pergunta para judeus. Como será o programa profético, as profecias, a escatologia, o fim dos tempos para os judeus? Tem lições para nós, tem ensino para nós, mas o tópico aqui é judeus, porque o próprio livro de Mateus foi escrito para judeus, para mostrar que Jesus é o rei dos judeus. Este é o tema de Mateus. E não deveria ser diferente. Mateus 24 não deixa de falar de Jesus como rei dos judeus. Então, Mateus 24, quando vemos escatologia aqui, nós precisamos ter em mente que o que está sendo explicado é o programa profético de Deus para a nação de Israel. Isso faz todo sentido quando lemos então o acordo de paz de Daniel, que o anticristo assinará com todos, inclusive com os judeus. Um acordo de paz que durará aí 7 anos, mas que será quebrado na metade do tempo. Então, até o retorno do rei e o estabelecimento do seu reino sobre a terra. É interessante porque Mateus 24
Jesus está aqui respondendo uma pergunta dos seus discípulos. Na verdade, os discípulos fazem duas perguntas para ele. Vamos ler juntos Mateus 24, versículo 3. Diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e fim dos tempos? Os discípulos fazem duas perguntas para Jesus aqui. Pode parecer que é três na sua versão, mas são duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: dize-nos quando acontecerão essas coisas. E aí eu e você precisamos fazer uma outra pergunta. Que coisas? Que coisas? Aquilo que Jesus estava falando antes. Antes, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 35, você pode ler aí na sua versão, na sua Bíblia. Jesus está falando da desgraça que sobrevirá sobre o templo e sobre a cidade de Jerusalém. Jesus está falando para eles que por terem rejeitado o Messias, pela cidade ter rejeitado o Messias, a cidade seria destruída. E quando este sermão profético acontece? Quando Mateus 24 acontece? Quando Mateus 23 acontece? Na semana da paixão de Cristo. Na semana da sua morte. Jesus está aqui provavelmente na terça ou quarta-feira, que antecede a sua morte, que será na sexta-feira. Ele está na sua última semana. E ali na sua última semana, sabendo que a cidade de Jerusalém o rejeitou, sabendo que a maioria da nação de Israel o rejeitou, ele então profere uma sentença de destruição sobre a cidade e sobre o templo. Ele diz que o templo seria destruído. Ele diz que a cidade seria inundada, seria varrida. E aí então, na sequência, você pode ver agora o versículo 3. Os discípulos perguntam para ele: Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Quando Jerusalém será destruída? Quando o templo será destruído? E aí eles fazem uma segunda pergunta. E quais são os sinais da tua vinda e fim dos tempos? E quais são os sinais da tua vinda e fim dos tempos? É interessante porque os judeus eles associavam a volta de Jesus com o fim dos tempos, o retorno de Cristo com o fim dos tempos. Bom, isso é importante entender essas duas perguntas. Por quê? Porque aqui em Mateus 24, irmãos, Jesus ele não está respondendo a primeira pergunta. Quando será a destruição de Jerusalém? Quando será a destruição do templo? Ele não está respondendo essa pergunta aqui. Em Mateus 24, o que fica registrado para nós é a resposta da segunda pergunta. Quais são os sinais da tua vinda e fim dos tempos? Quais são os sinais da tua vinda e fim dos tempos? Então, onde está a resposta da primeira pergunta? Quando acontecerão essas coisas? Quando Jerusalém será destruída? Quando o templo será destruído? A resposta da primeira pergunta, ela se encontra em Lucas 21. Lucas 21, a partir do versículo 20, nós vemos a resposta para essa pergunta. Jesus vai falar: quando vocês virem Jerusalém cercada, vocês vão ver a cidade sendo cercada por um general, por um governo que virá, um príncipe diferente. Então, ele está falando da cidade de Jerusalém lá em Lucas 21. Aqui em Mateus ele não fala de Jerusalém. Isso é importante porque muitos daqueles preteristas, lembra que a gente falou do preterista, aquele que acha que tudo já se cumpriu, ele mistura os dois textos, ele mistura as duas respostas e diz: ó, tá vendo? Jesus falou que isso já aconteceu. Jerusalém já foi destruída. Lucas 21 já se cumpriu. Aí se cumpriu mesmo. Lucas 21 se cumpriu no ano 70. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo general Tito de Roma. O templo foi destruído no ano 70, foi profanado no ano 70 e foi destruído no ano 70. Mas Jesus, os sinais da volta dele, isso tudo não aconteceu. A segunda resposta ele vai dar e vai deixar explicada. Quem vai registrar a resposta para nós é Mateus. Quem registra a resposta da primeira pergunta é Lucas. Quem registra a resposta da segunda pergunta é Mateus. E aqui cabe então para nós a compreensão de que Jerusalém não tem nada a ver com o fim dos tempos. Sim, era uma profecia que precisava se cumprir e já se cumpriu. Mas a cidade de Jerusalém ser destruída não tem nada a ver com o fim dos tempos. Jesus hoje não está cumprindo todas as profecias no meu e no seu coração. Há profecias que ele precisa cumprir e que ele vai cumprir de modo real, de modo literal. Assim como os anjos disseram, não é? Do mesmo modo como vocês o viram, ele voltará. Eles viram Jesus subindo de modo físico, com um corpo. Ele voltará do mesmo modo para reinar sobre a terra. Isso foi o que os anjos disseram em Atos capítulo 1, versículo 11. Então, quando nós olhamos aqui, nós precisamos entender isso. Há um programa de Deus profético, escatológico, sobre a nação de Israel, que tem implicações para o mundo inteiro, do qual eu e você fazemos parte, ok? Bom, eu já falei demais. Eu estou aqui introduzindo para vocês Mateus 24. Eu sei que eu estou sendo meio rápido, eu vou retornar em alguns destes conceitos durante aí as nossas mensagens.
mas eu estou explicando e contextualizando Mateus 24, onde se encontra, do que está falando, do que está se tratando, qual resposta Jesus está dando. Bom, vamos então entrar aqui no tema dessa noite, o princípio das dores. Vamos ler juntos então Mateus 24, versículo 4 até versículo 14. Eu vou ler com os irmãos. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Bom, há muita coisa aqui para nós entendermos, vários conceitos aí que muitas vezes são compreendidos de modo errôneo por muitas pessoas, distorcidos, tirados do seu contexto, e aí torna um pouco a teologia complexa, confusa e até mesmo errada. E eu quero então explicar e tentar, pela graça de Deus, compreender esse texto com os irmãos. Eu quero orar com vocês. Peço perdão aí pela nossa introdução de meia hora, mas eu quero orar com vocês e quero então agora correr nesses versículos para tentar compreendê-los, a fim de que nós possamos ter uma compreensão inicial deste período da tribulação, esse período inicial aí da tribulação. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos nessa noite pela tua graça, pela tua misericórdia, pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, mas sobretudo pela tua palavra, que nos ensina, nos transforma, nos confronta e nos mostra o que será de nós ao teu lado para todo sempre. Apesar de nós, eu peço que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender as maravilhas da tua palavra, a tua bênção revelada a cada um de nós, e que por ela possamos ser transformados mais uma vez hoje, que possamos ter a nossa fé firmada, alicerçada, edificada, transformada, restaurada, para que possamos continuar vivendo aqui, mesmo que em dias difíceis, mas que possamos continuar vivendo aqui, na expectativa daquele momento em que estaremos para sempre com o nosso Senhor e com Ele, noivo, Cristo, viveremos e glorificaremos o Teu nome até o fim. Nos abençoe então, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, Mateus capítulo 24 está falando aqui para nós então do princípio das dores. É interessante porque o que nós vamos ver agora são um pouquinho algumas das características da tribulação. Quais são algumas dessas características? Quando que começa a tribulação? Nós vimos lá Daniel capítulo 9. A tribulação não começa, irmãos, quando a igreja for arrebatada. A tribulação começa quando o tratado de paz for assinado entre o anticristo, entre muitas nações do mundo e Israel. Quando todos estes assinarem um tratado de paz mundial, um tratado de paz global, então o período da tribulação, esse período de 7 anos, ele começa a valer. Ele começa a ter o seu tempo marcado e determinado. É interessante, porque quando nós olhamos aqui para esse quadro geral aqui, que nós vamos ver de 4 a 14, há muitos elementos que eles estão completamente ligados com o Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, a primeira escala de juízos de Deus, o selo das trombetas. Apocalipse capítulo 6, 7, fala do primeiro derramar da ira de Deus sobre a terra. E quando nós olhamos, irmãos, para as Escrituras, nós precisamos nos lembrar que a igreja não passará pela ira de Deus. A Apocalipse capítulo 2 diz que a igreja ela será reservada da ira. A ira de Deus não é para a igreja terá sido arrebatada. Agora, isso não significa que aqui na terra não haverá conversão. Isso não significa que aqui na terra não haverá salvação. Porque o que é necessário para que uma pessoa seja salva? O que é necessário para que uma pessoa seja salva é o Evangelho, a palavra de Deus e o Espírito Santo. O Evangelho, a palavra de Deus e o Espírito Santo continuarão atuando na terra, mesmo depois que a igreja for levada aos céus, mesmo depois que a igreja for arrebatada. Então, imagine você hoje. Eu não sei se você de fato é convertido ou não. Eu não sei se eu de fato sou convertido ou não. Eu creio que sim, mas e se a igreja for arrebatada amanhã? E se a igreja for arrebatada semana que vem? Imagine que você ficou aqui na terra. Imagine que você ouviu essa série de palestras
Imagine que você já ouve sobre este assunto, escatologia, arrebatamento, volta de Cristo. Imagine que você já ouve sobre isso há muito tempo. E em um belo dia, em um determinado dia, todos os crentes que você conhece desaparecem na face da terra e você fica aqui. Bom, você certamente pode chegar à conclusão de que você estava se auto-enganando, de que o seu pastor estava certo, de que o seu pai estava certo, de que a sua mãe estava certa, de que o seu marido estava certo, de que a sua esposa estava certa. E você se auto-enganou. Você não era crente, mas os crentes estavam certos. Sabe o que vai acontecer com você? Talvez, provavelmente, você chega ao quebrantamento. O Espírito Santo age na sua vida e você se converta. E você então passará pela tribulação. A igreja foi arrebatada. A igreja não passará pela tribulação, mas haverá conversão durante o período da tribulação. Ok? Bom, algumas características então deste período da tribulação que acontecerão segundo o texto aqui. Vamos ver algumas delas. A primeira delas que o texto diz é falsos messias. O período da tribulação é esses 7 anos aí da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. O período da tribulação é o período onde falsos messias surgirão sobre a terra. Isso é sinal de desgraça, isso é sinal de condenação de Deus, porque falsos messias enganam pessoas. Olha o que diz então o versículo 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora, olha o que diz interessantemente aí Apocalipse capítulo 6, quando nós olhamos para o juízo de Deus, né, o juízo dos selos de Deus, quando nós olhamos para a primeira rodada aí de juízo de Deus, Apocalipse capítulo 6, o juízo dos selos ele começa de um modo muito interessante. Ele começa falando sobre o quê? O surgimento de um vencedor. Observei, quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. Agora talvez você esteja olhando aqui e pense assim, ai que bonito isso, que legal. Deus está aqui no seu primeiro ato de justiça, mandando aqui um homem da paz, né? Um cavaleiro branco. Quem é este cavaleiro branco? Que vem em nome da paz, mas que vem com um arco na mão e vem destinado a vencer. Porque o cavalo branco e o seu cavaleiro branco, a cor branca representa a paz. O judeu sabia isso, todos nós entendemos isso. Quem é este homem que, num primeiro momento do derramar da ira de Deus, se levanta? Eu entendo que este é o anticristo. Se nós queremos saber como começará a ira de Deus a ser derramada sobre a terra, é com o surgimento do anticristo. Esta pessoa se levantando na terra, carregando uma bandeira branca, dizendo, vamos buscar a paz, vamos buscar a paz. Agora, imagine comigo, imagine que hoje, no mundo, existam 9 bilhões de pessoas. Imagine que dessas 9 bilhões de pessoas, 10% é crente de verdade, 10% vai ser arrebatado aí, estamos falando aí de milhões de pessoas desaparecendo. Imagine o caos que vai acontecer no mundo. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Deixados para Trás, um filme bem antigo, mas ele retrata muito isso. Imagine um piloto de avião sendo arrebatado. Todos que estão ali no avião vão cair, vão morrer. Imagine uma pessoa dirigindo um carro na hora do arrebatamento. Esse carro vai bater. Então, as desgraças que vão acontecer por causa do arrebatamento vão fazer com que o mundo entre em colapso, vão fazer com que o mundo entre num grande caos. Imagine crianças desaparecendo e pais ficando. Imagine famílias inteiras desaparecendo. Imagine donos de empresas desaparecendo e agora seus empregados não têm mais como trabalhar, a empresa está fechada, o que a gente faz? Então, o mundo vai entrar em caos. E quando o mundo entrar em caos, depois do arrebatamento, um homem do mal se levantará, vestido de branco, carregando a bandeira da paz, mas na sua mão ele tem um arco, ele está pronto para a guerra, ele é falso, ele é mentiroso e ele só quer uma coisa, vencer, conquistar, dominar. Jesus diz então que uma das características da tribulação é o surgimento de falsos messias. E sim, outros homens vão se levantar tentando fazer com que as pessoas o sigam. Mas haverá um que atrairá muitos seguidores, atrairá grande parte do mundo, esse é chamado de anticristo. Uma outra característica aí do período da tribulação são guerras. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, e reino se levantará contra reino. Ele não está falando aqui, irmãos, de guerras que acontecem hoje. Porque essas guerras que acontecem hoje, na Síria, na Palestina, em outros lugares do mundo, essas guerras que acontecem hoje já aconteciam nos dias de Jesus. E aconteciam no Antigo Testamento. Tudo que ele está falando aqui é algo diferente, algo que a gente nunca viu. Rumores de guerras muito diferentes das guerras mundiais que tivemos. Guerras mais tensas, guerras mais sombrias, guerras mais pesadas. Que guerras são essas?
Imagine uma grande população do mundo desaparecendo. Imagine um presidente de uma nação que for realmente crente, verdadeiramente convertido ao Senhor, sendo levado, chefes de Estado desaparecendo. Imagine pessoas tentando usurpar o poder. Imagine o caos mundial que se instalará. Pessoas tentando dominar o mundo. Haverá muitas respostas depois do arrebatamento. O mundo vai dizer, foi abdução em massa. Alienígenas levaram essas pessoas. Outros dirão, não temos que pensar o que aconteceu com eles, temos que pensar o que faremos com os que ficaram. E alguns poucos vão dizer, eu sei o que aconteceu. Eu estava dentro da igreja, isso é arrebatamento. O que aconteceu é que a volta de Jesus está começando a surgir, daqui a pouco ele vem. E agora vai se levantar um falso Cristo. Ele vai querer assinar um tratado de paz com o mundo. Então, as pessoas no mundo caótico, por causa do arrebatamento, estarão enfrentando muitas consequências. E a primeira delas é a vinda do anticristo. Mas uma segunda delas são as guerras internacionais. E olha que interessante quando a gente olha para Apocalipse 6, mais uma vez, o juízo dos selos. Olha o que diz o segundo juízo. Aí ele diz o seguinte, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebera poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada na mão. Olha isso, que desgraça acontecendo. O segundo selo da ira de Deus é sobre guerras, guerras entre os homens. Então as guerras estarão acontecendo na terra, consequência do arrebatamento, mas com a permissão de Deus. Isso já é ira de Deus, isso é só o começo. Mais do que isso, haverá fome, fome na terra. Versículo 7, a parte B, diz assim para nós, versículo 7, haverá fomes em todos os níveis para todas as pessoas. E é muito interessante, porque o contexto aqui do texto nos mostra que não é fome só para pobre, é fome para todo mundo. A comida vai se acabar, as pessoas não terão recursos, as pessoas não terão comida mesmo para comer, não vai ter produção, não vai ter pessoas suficientes para produzir mantimentos, não vão ter pessoas suficientes para cuidar dos campos, para arar a terra. Então o caos vai se instalar, guerras vão surgir, a fome vai chegar. E olha que interessante qual que é o terceiro selo da ira de Deus. Jesus está falando tudo que Apocalipse diz. Diz assim, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. 1 quilo por 1 denário, e não danifique o azeite ou o vinho. É interessante isso, porque o que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte, 1 quilo por 1 denário. Nos dias de Jesus, 1 denário era suficiente para comprar quase 30 quilos de comida. O que ele está dizendo aqui é que nos dias da tribulação a escassez vai ser tanta, que a inflação vai ser muito grande, as pessoas, os poucos que tiverem comida para vender, vão superfaturar o preço das coisas. Mais ou menos o que acontece hoje em dias de pandemia, não é? Tudo começa a subir, por quê? Porque eu tenho produto, eu quero vender, o produto é meu, eu cobro quanto eu quiser. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Vai ter fome. E é muito interessante, porque ele diz aqui, não danifique o azeite e o vinho. O azeite e o vinho são itens de luxo. O que ele está dizendo é, coisas desnecessárias terão de sobra, mas o essencial estará em falta. O trigo, a carne, a proteína, isso vai estar em falta. Coisas de luxo você vai ter aos montes, mas aquilo que é necessário para viver estará acabando, a humanidade estará sofrendo de fome. Outra característica aí da tribulação, deste período da tribulação que Jesus diz é morte, morte. É interessante que o texto diz, e pestes e mortes sobrevirão sobre vocês, sobre o mundo. E quando nós olhamos aqui para o Apocalipse capítulo 6, vemos aqui o 4º selo sendo aberto, que diz assim, um cavaleiro, desta vez amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. É interessante porque de todos os 4 cavaleiros, este é o único que recebe um nome, Morte. E o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. Imagine você, não apenas os humanos passando fome, mas os animais passando fome, e agora os animais também atacando os humanos. É muito interessante isso, apesar de ser muito trágico, porque o texto é muito explícito em explicar o que estará acontecendo, o tamanho da desgraça que estará acontecendo aqui na Terra depois que a igreja for arrebatada. Enquanto Jesus não volta, a tribulação acontece aqui e a morte vai rolar solta neste mundo. Milhares e milhões de pessoas vão morrer por meio de fome, por meio de briga, por meio de guerra, por meio de desgraça, por meio dos animais atacando a humanidade, por meio desse tipo de guerra. Perseguição, versículo 9, diz assim para nós. Olha que interessante o que fala o versículo 9. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha
causa. É isso que Jesus está falando. Mas olha o que o mesmo Jesus diz lá em Apocalipse também, sobre o primeiro conjunto aí de juízo de Deus. Apocalipse 6, versículo 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos junto com eles. É a mesma coisa. Jesus está dizendo aqui em Mateus 24 que uma das características da tribulação é que as pessoas, os crentes, serão perseguidos. Aqueles que forem se convertendo serão perseguidos. Por quê? Porque chega de igreja, chega de religião. Isso só trouxe desunião. Agora a gente precisa viver em paz, a gente precisa buscar a paz mundial. Para de falar de Deus. Para com essa baboseira. Para com esse negócio de arrebatamento. Isso é ridículo. Nós precisamos dar as mãos, nos unir. E aí os crentes eles vão ser perseguidos. E é muito interessante porque o Apocalipse diz a mesma coisa. Que os crentes serão perseguidos a ponto de serem mortos por causa da fé em Jesus durante a tribulação. Estes daqui não são a igreja que foram arrebatados, não fazem parte da igreja que foram arrebatados. São aqueles que forem se convertendo e forem sendo mortos durante a tribulação e vão sendo levados à presença do Senhor nos ares, nos céus. Bom, mais do que isso, ele vai falar aqui pra gente de um outro problema, uma outra característica aí da tribulação, terremotos. Não terremotos como a gente já viu hoje, terremotos que vão destruir, desabalar continentes, vão arrebentar com continentes. Versículo 7c, e terremotos em vários lugares. Agora, olha que interessante, mais uma vez, Apocalipse capítulo 6. Observei, e quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto. Jesus está aqui dizendo, mais uma vez, as mesmas coisas que ele havia dito em Mateus 24. Então, quando nós olhamos para as características da tribulação, nós vemos que tudo que Jesus está dizendo aqui, de características do início da tribulação, Mateus 24, 4 até versículo 9, tudo isso é a mesma coisa que Apocalipse 6 está dizendo sobre o início da tribulação, o início da ira de Deus sendo derramada sobre a face da terra. Jesus está explicando, confirmando aquilo que depois ele vai explicar mais uma vez para João na ilha de Patmos. Agora é muito pertinente nós observarmos um pouquinho as consequências disso para o crente, para aquele que se converter neste período. Olha as características, então, do mundo nos dias da tribulação. O que vai estar acontecendo aqui? E ele vai dar 3 informações para nós sobre o que os crentes estarão passando neste período. Se não, observe comigo. A primeira delas, ele vai dizer que o mundo estará em guerra contra os cristãos. Já falamos um pouquinho sobre isso aqui. Versículo 9. Versículo 9 diz para a gente o seguinte: e então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Por minha causa. Quem são esses cristãos aqui que serão perseguidos e odiados? Como já disse, aqueles que se converterem durante a tribulação. Aqueles que estavam na igreja brincando com Deus, mas depois do arrebatamento a ficha vai cair, a conversão vai chegar pela graça de Deus. Muitos vão se arrepender, vão se converter. Imagine quantas pessoas, depois do arrebatamento, o mundo entrando em caos, vão procurar na internet o que está acontecendo, desaparecimento em massa, e vão chegar a mensagens como essa, talvez. Vamos supor que vocês disponibilizem essa mensagem na internet e daqui 10 anos o arrebatamento aconteça. E uma pessoa venha procurar na internet e encontre essa mensagem e entenda as informações da palavra de Deus e ela vai se converter. Neste período, apesar de eu e você, pela graça de Deus, não estarmos mais aqui, estarmos na presença do Senhor nos ares, levados até Ele por meio do arrebatamento, muitas pessoas vão se converter aqui na terra. E estes que se converterem serão perseguidos. É interessante porque Jesus já tinha dito isso em Mateus capítulo 10 também, que aqueles que fossem deles seriam perseguidos, entregues por causa do nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. E qual que é o motivo, então, deles serem perseguidos? O nome de Jesus. Isso já acontece hoje. Muitos de nós somos perseguidos hoje por sermos cristãos, mas isso não se compara com o que vai acontecer nos dias da tribulação. A fé cristã ela até desperta um ódio em muitas pessoas hoje, mas naqueles dias ela despertará um ódio a nível global e a nível cabal, onde as pessoas realmente vão querer matar todo aquele que disser o nome de Deus, que começar a falar, não, o que aconteceu é arrebatamento, o que aconteceu é que Deus agiu. Uma segunda característica do mundo nos dias da tribulação é que o mundo estará em grande declínio moral e social. Grande declínio moral e social. Olha o que diz versículos 10 até versículo 13. Diz assim para nós: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados,
trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele começa falando aqui que, versículo 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados. O que quer dizer aqui escandalizados? A ideia aqui é apostatar a fé, abandonar a fé. Durante a tribulação, muitos vão abandonar a fé. Quando eles começarem a ser perseguidos, muitos vão abandonar a fé. Assim como já aconteceu na história da igreja. Toda vez que a igreja ela passa por sofrimento, muitos acabam abandonando. Opa, não, cara, eu achei que eu era crente, mas não, isso aí não dá pra mim não. Ou morre, ou a espada passa na minha cabeça, ou eu continuo sendo crente. Não, cara, não precisa passar a espada na minha cabeça não. Eu vou abandonar aqui o evangelho. Não, perdão, vou seguir o anticristo. É isso que ele está falando aqui. Muitos de dentro da igreja, que vão se converter no início da tribulação, não vão durar, não vão perseverar na sua fé em Jesus Cristo. Hoje, eu e você não somos salvos por perseverar. E ele não está aqui dizendo que a perseverança leva à salvação. O que ele está dizendo aqui é que a perseverança prova de quem é a salvação, prova quem está na salvação, prova quem é salvo. Porque aquele que não perseverou é aquele que rejeitou, quem se envergonhou, que abandonou Jesus com medo do anticristo durante a tribulação. Aquele que crê em Jesus vai perseverar, vai ficar com Jesus, não tem espada de anticristo passando na sua cabeça que o faça negar a sua fé. É disso que ele está falando. Agora, é interessante que ele está falando de um ódio que é interno, um ódio que está dentro da igreja. As pessoas elas vão brigar dentro da igreja. Ele está falando aqui, versículo 10 e 11, que trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui pode se aplicar para dentro da igreja também. Então, não é só fora. Isso mostra que muitas vezes, irmãos, a segurança do crente não está nem lá fora, mas também não está dentro da igreja, não. A segurança da igreja está no alto, está em Jesus. Às vezes a gente pode pensar assim, não, eu estou andando aqui com o pessoal da fé, está tudo bem. Não necessariamente não. Porque mesmo dentro das igrejas hoje, existem traidores, existem falsos crentes, existem pessoas que estão ali sendo usadas por Satanás e não será diferente nos dias da tribulação. Mesmo Satanás levantando um falso anticristo que vai governar o mundo, ele continuará incitando falsos pequenos cristos que estarão nas igrejas locais, que estarão nos grupinhos escondidos tentando enganar as pessoas. Jesus vai falar mais sobre isso neste capítulo. Homens que vão se levantar dizendo, olha, ele está lá no deserto, olha, ele está na floresta, olha, ele está fazendo um culto naquela casa. O Messias chegou, o Messias voltou. Estes são enganadores, só servem para afastar as pessoas de Deus. Só servem para afastar as pessoas de Deus. Então, o texto diz isso para nós aqui, essa questão deles serem homens, falsos profetas, não só de fora, mas também de dentro da igreja, que serão levantados dentro da igreja, que estará renascendo, ressurgindo durante a tribulação, mas serão levantados pelo anticristo, por Satanás, para que a igreja sofra cada vez mais com a maldade, com a falta de amor, com a falta da principal característica do cristão. A principal característica do cristão deve ser qual? O amor. Qual que vai ser a característica que mais estará faltando neste momento? O amor. Isso mostra para nós que na proporção global poucos serão verdadeiramente convertidos durante a tribulação. Agora precisamos lembrar que a tribulação ela é um projeto de Deus para julgar o pecado do mundo, mas também para punir a nação de Israel, que matou Jesus na sua primeira vinda. Então, a tribulação é um período de sofrimento tanto para o mundo mau, iníquo, quanto para uma nação má e iníqua, que é a nação de Israel, que rejeitou o Messias. É muito interessante porque o que ele está dizendo para nós aqui é mais ou menos isso, que este período de sofrimento é um período no qual Deus está fazendo um ajuste de contas com o mundo mau, mas ainda assim, a graça de Deus continua neste mundo porque nós vemos pessoas sendo salvas. Elas vão sofrer. Elas poderiam ter sido salvas antes do arrebatamento. Mas ainda assim haverá salvação para aquele que crer em Jesus. Okay? Esse é um texto aqui, esse versículo é muito usado pelos arminianos para falar da perda da salvação. Né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente precisa interpretar esse texto dentro do seu contexto. Ele está falando de um período de tribulação, um período onde as pessoas terão a sua fé sendo colocada à prova pelo anticristo. E muitos vão negá-lo, assim como no passado. O primeiro problema da igreja cristã foi esse. Quando as perseguições com Nero começaram, e muitos crentes abandonaram a fé. E aí depois se arrependeram, queriam voltar. E aí a primeira racha da igreja foi por causa disso. Isso vai acontecer de novo. Homens vão se converter, mas debaixo da perseguição, muitos vão acabar negando a sua fé, se escandalizando, apostatando da fé, que ora professaram em Jesus, mas não perseverarão nesta fé até o fim. Ok? Então, a ideia aqui é que nós saberemos que os verdadeiros crentes são crentes mesmo, porque eles vão perseverar.
e eles vão sofrer nas mãos do anticristo. E uma última característica, então, para encerrarmos, do mundo neste período de tribulação, é que o mundo será alcançado pelo Evangelho. Ainda assim, a despeito de toda a maldade do anticristo, a despeito da ira de Deus sendo derramada na terra, o Evangelho será propagado, pregado a todo o mundo neste período de tribulação. E esse, para mim, é um dos versículos mais bonitos de todas as Escrituras, porque ele nos mostra como as pessoas dispostas são capazes de servir ao Senhor. Versículo 14, para nós encerrarmos hoje, diz assim: E este Evangelho do Reino, debaixo de perseguição, debaixo de trairagem, debaixo de condenação, debaixo de fome, debaixo de sofrimento, debaixo de terremoto, debaixo de guerra, debaixo da ira de Deus, debaixo da perseguição do anticristo, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim do quê? O fim de todos os tempos? Não, o fim deste período, porque o versículo 15 continua mostrando muita coisa que ainda vai acontecer. Agora, o Evangelho do Reino será pregado a todo o mundo durante um período de 7 anos. Aquilo que a igreja não conseguiu fazer até hoje, em 2000 anos, no período da tribulação, pouquíssimos cristãos farão em todo o globo. E é muito legal porque quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos a mesma coisa acontecendo. Você já ouviu falar dos 144 mil? Quem são estes daqui que vão pregar? Quem são estes que vão levar o Evangelho a todo o mundo? Quem são estes que durante o período da tribulação vão pregar o Evangelho a todas as nações? Apocalipse nos diz, são os 144 mil judeus que vão se converter, que serão convertidos pelo Senhor, que serão usados pelo Senhor. E é interessante porque Apocalipse capítulo 7, versículo 4, diz para nós que 12 mil jovens de cada uma das 12 tribos de Israel se converterão e sairão pregando o Evangelho a todo mundo. 144 mil. Os judeus irão se converter nesse período. Sofrerão? Sofrerão muito, mas muitos judeus começarão a se converter no período da tribulação. E muitos outros, se não todos os restantes, se converterão no período da grande tribulação. Mas já no período da tribulação, no início, eu entendo e creio pelas Escrituras que muitos judeus começarão a se converter, a serem convertidos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, quando começarem a se indagar e buscar respostas para o arrebatamento da igreja. Se não, mais uma vez, vejamos Apocalipse. Diz assim: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi o som do céu, como de muitas águas, de um forte trovão. Era como de arpistas tocando as suas harpas. Versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Está vendo? Jovens homens puros, que não casaram, se não tiveram relação. Virgens, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Quem são estes que pregarão o Evangelho a todo mundo e então virá o fim? Sim, muitos daqueles que se converterem, pessoas de todo o mundo, de todas as etnias, que se converterem, crentes verdadeiros vão pregar o Evangelho como nunca, mas neste período há uma promessa de Deus, de que ele converterá jovens judeus, porque o sonho e o projeto de Deus sempre foi usar a nação de Israel. Neste momento, ele converterá 144 mil judeus, não testemunhas de Jeová, 144 mil jovens judeus, homens, virgens, meninos, e estes jovens fortes sairão mundo afora, pregando o Evangelho neste período de 7 anos de desgraça sobre a terra. Eles serão usados por Deus. Eles serão os mais usados por Deus aqui na terra, junto sim com todos os outros que se converterem. Mas Deus levantará estes rapazes para que eles levem o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Olha a consequência do trabalho deles. Apocalipse 7 nos fala da consequência do Evangelho sendo pregado por eles. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do Cordeiro e do trono, com vestes brancas e segurando palmas. 7, 13 e 14. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes,
branquearam o sangue do Cordeiro. Este é o resultado do trabalho destes jovens. O Evangelho sendo pregado a todo mundo e pessoas de toda a nação, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a raça, sendo convertidas, sendo levadas à presença do Cordeiro pelo trabalho desses jovens fiéis. Eu e você hoje somos desafiados a pregar o mesmo Evangelho. Eu e você hoje podemos pregar mais o Evangelho, podemos aproximar mais pessoas do Evangelho, mais pessoas de Jesus. Mas neste momento, neste período da história, no momento mais difícil da história, no momento mais sombrio que este mundo já viu, o Evangelho vai ser pregado como nunca, para nos mostrar que nós podemos fazer cada vez mais e que a graça de Deus é mais poderosa do que qualquer desgraça que sobrevém à humanidade. O Evangelho será pregado. É muito bonito ver a escatologia, porque Deus ele tem poder para conciliar as duas coisas. Por um lado, o próprio Deus está derramando a sua ira sobre a terra. Por outro lado, esse Deus mostra graça e misericórdia, levantando homens para trazer bênção, para trazer paz, para trazer salvação, por meio do Evangelho, sobre toda a terra. E ele usará estes jovens para que eles possam alcançar o mundo. Este texto aqui, meus irmãos, é muito mal compreendido por batistas. Que os batistas entendem que hoje nós precisamos pregar um Evangelho para todo mundo para que Jesus volte. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o Evangelho vai ser pregado no período da tribulação, num curto período de tempo. No período mais difícil da história, a graça de Deus vai se mostrar mais poderosa do que nunca para alcançar e salvar o homem perdido, usando jovens, rapazes, que não são guerreiros, mas que são guerreiros nas mãos de Deus, para pregar, para proclamar o Evangelho. Meus irmãos, isso daqui é o princípio das dores. O versículo 14 termina dizendo, e então virá o fim. Não o fim de todas as coisas, o fim de um período, porque, como veremos na sequência começará um novo período, não mais o período da tribulação, o período da grande tribulação. Até aqui, tudo que o mundo passar será leve, será tranquilo, será suave, comparado com o que virá nos próximos 3 anos e meio da tribulação, naquilo que Jesus chama de grande tribulação. Talvez 2 lições para nós, uma delas é que nada é tão ruim que não possa piorar, na verdade. Mas mesmo quando tudo está ruim, a graça de Deus é maior do que qualquer desgraça que nos sobrevém. O poder, o amor, a misericórdia, a salvação, o perdão podem alcançar cada um de nós no vale mais sombrio, no momento mais difícil da história. Nada foge do controle soberano de Deus. Quando tudo parecer perdido, quando o fim parecer estar chegando, num mundo sem igreja, num mundo sem pastores, neste mundo, o Evangelho será pregado, pessoas serão alcançadas, vidas serão transformadas, mesmo debaixo de muito sofrimento. Só a graça de um Deus soberano e poderoso é capaz de agir desse modo. Para que nenhum homem se orgulhe, para que nenhum homem diga, eu fiz muito pelo Senhor. Não, é o Senhor quem age, é o Senhor que é poderoso, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem alcança, é o Senhor quem transforma, é o Senhor que misericordiamente nos usa apesar de cada um de nós. Então, no nosso próximo encontro, nós começaremos a ver um momento da grande dor, um momento da grande tribulação. Até aqui eu espero não ter sido muito confuso, espero ter tirado algumas dúvidas, e nós continuaremos então conversando amanhã. O meu desejo é que Deus te abençoe, o meu desejo é que Deus use essa palavra para abençoar a sua fé, para animar você, para edificar a sua fé, para tirar dúvidas, para que eu e você possamos entender um pouquinho melhor do projeto de Deus para o futuro da humanidade, para o futuro de Israel, para o futuro de todo aquele que nele crê. Eu quero orar mais uma vez e assim nós encerramos por hoje. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, que é poderosa, que é sua ferramenta para nos transformar, para nos melhorar, para nos amoldar a Cristo Jesus, nosso Senhor. Peço que o Senhor, pela tua graça, misericórdia, continue abençoando, usando ricamente a vida desta querida igreja. Que eles possam continuar vivendo antes do arrebatamento, sendo fiéis ao Senhor, buscando servi-lo com amor e com fidelidade, pregando o Evangelho, sendo o Senhor fiéis até o fim, perseverando em te amar, em te servir. Abençoe-os, Deus, me ajude também a continuar a cada dia nos teus caminhos. Nos ajude a não nos afastarmos de ti. Senhor, abençoe-nos então durante essa noite. Continue produzindo os efeitos da tua palavra no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa noite e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.